Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 50, Cambones. Um terreiro de Umbanda é basicamente dividido em duas funções, médiums e cambones. Os médiums são as pessoas que entram em transe. Os cambones são os que não entram. Ambos são extremamente necessários para que uma gira ocorra, e é por essa razão que não se pode fazer uma gira sem ambos. Definição de Cambone. A palavra Cambone ou Cambono provavelmente vem do Cambondo, palavra que equivale ao cargo de Ogã no candomblé de Angola, e que possivelmente foi aportuguesada até se transformar em Cambone, termo mais comum. O Cambone é a pessoa que não incorpora durante a gira e que atua auxiliando as entidades durante o trabalho. Funções: os cambones são os olhos e os ouvidos do terreiro. Quando todos os médios incorporam, são responsáveis por recepcionar as entidades, direcioná-las para seu local de atuação e entregar-lhes tudo o quanto necessitem. Assim, entregam o giz para que risque o ponto, puxam os pontos, trocam o fumo do cachimbo, servem a bebida, acendem o charuto, anotam os recados ou receitas das entidades, atuam como intérpretes, caso o consulente não entenda o que a entidade está lhe dizendo, etc. Importante salientar que os cambones são auxiliares das entidades e não empregados dos médiuns. Contudo, mais do que servir as entidades, os cambones auxiliam na organização do terreiro, direcionando as pessoas, prestando esclarecimentos, organizando assistência, etc. Por isso, são os olhos e ouvidos do terreiro. Quando os médiuns incorporam, são eles que conduzem todo o trabalho. Preparação. Conforme já estudamos anteriormente, as pessoas que nascem com o compromisso da mediunidade são preparadas antes da sua encarnação, e com os cambones também ocorre o mesmo. Não é qualquer pessoa que recebe essa incumbência, sendo uma verdadeira honra tornar-se auxiliar das entidades no terreiro. Eu ainda lembro com muito carinho e saudade das primeiras entidades que cambonei. Portanto, se você algum dia for chamado a desempenhar essa função, sinta-se honrado. Primeiros passos. É muito comum que os terreiros coloquem os novatos para cambonar, mesmo que sejam médiuns. É uma forma maravilhosa de aprendizagem, pois estar ao lado de uma entidade, desenvolver um vínculo afetivo com a mesma e aprender com ela é uma maravilhosa oportunidade de aprendizagem. Assim, muitos serão cambones transitoriamente, enquanto não desenvolvem sua mediunidade, vindo a atuar no futuro como médiuns. Outros, porém, começarão e terminarão sua jornada no terreiro como cambones. Mediunidade. É um erro dizer que os cambones não sejam médiuns. A maioria acaba sempre desenvolvendo um tipo de mediunidade, como a intuição, pressentimento e, mais raramente, a visão ou audição espiritual. Eles apenas não são médios de incorporação, mas não quer dizer que não possuam mediunidade, ou mesmo a assistência e proteção dos guias. Tanto é que muitas vezes auxiliam as entidades com suas orações e doando suas energias, razão pela qual é fundamental que esteja focado durante o trabalho espiritual. Ética. Nada é pior para o terreiro que um cambone fofoqueiro. Como alguém que não entra em transe e que tem a capacidade de observar e mesmo de ouvir muito mais do que as entidades aconselham numa consulta. É de fundamental importância que saiba guardar silêncio. O que acontece no terreiro, fica no terreiro. O cambone deve aproveitar a oportunidade que lhe foi dada como meio para a instrução de si mesmo, e não para fofocar ou comentar aquilo que aconteceu com outras pessoas do terreiro, ou mesmo fora dele.
É de suma importância que saiba proceder assim, pois, como certa feita me disse uma entidade: Filho, ao me cambonar, confiarei um tesouro em seus ouvidos. Cambone-chefe. Para organizar os cambones de um terreiro, é comum que haja o cargo de cambone-chefe, isto é, o cambone responsável por todos os demais cambones. Enquanto o cambone mantém sua atenção e foco na entidade que está auxiliando, o cambone-chefe observa o trabalho como um todo. Se vê algum cambone em dificuldade, auxilia-o. Se percebe algum consulente perdido, vai a seu encontro e o esclarece. Portanto, o cambone-chefe é o chefe dos cambones, um cargo de muita responsabilidade, sendo representante da vontade dos chefes espirituais da casa. Conclusão. Enquanto os médiuns precisam silenciar a sua mente para que a outra inteligência os guie nos trabalhos espirituais, o cambone atua com suas próprias capacidades e forças. Recebe a proposta de trabalho como cambone é uma verdadeira alegria e encerra oportunidades de aprendizagem profunda, pois frequentemente o cambone ouve ao menos parte da consulta, como também os conselhos dados, tirando para si mesmo preciosas lições de espiritualidade cristalina, se assim souber aproveitá-las. Aqui encerra o capítulo 50. Muito obrigado a todos e até o próximo.